Pensem na histórica viagem de Vasco da Gama à Índia. A gente logo imagina um feito de coragem, né, de pura perseverança humana. Mas e se eu dissesse que, de acordo com a maior obra da literatura portuguesa, essa saga foi muito mais que isso? Foi um verdadeiro drama cósmico, onde o destino daqueles marinheiros foi decidido lá no Olimpo, pelos próprios deuses. Então, para a gente entender a viagem do Gama pela ótica de Os Lusíadas, do Camões, a gente tem que olhar para cima, sabe, para os céus. A grande pergunta que vai guiar a nossa conversa hoje é exatamente essa. Por que raios o destino final de uma expedição marítima foi, na verdade, uma questão celestial? Imagina a cena. Lá embaixo, no meio do oceano, os navios portugueses desbravando mares nunca de antes navegados, como diz o poeta. E lá em cima, uma reunião de emergência. Pois é, no Olimpo, os deuses estavam todos reunidos num concílio glorioso para decidir o que fazer com essa frota ousada que estava indo para o Oriente. Ou seja, a sobrevivência deles não dependia só do vento e das ondas, não. Dependia, e muito, da vontade dos deuses. Bom, e é justamente nesse concílio que a nossa história começa, com um grande debate no Monte Olimpo, um momento que ia definir, literalmente, todo o rumo da expedição. A cena que Camões descreve é, nossa, grandiosa. Pensa só, Júpiter, o chefão dos deuses, sentado lá no seu trono de estrelas, chamando todas as divindades de todos os cantos do cosmos. E o assunto era urgente, a jornada dos portugueses. Ele sabia que algo gigantesco estava acontecendo e que o Olimpo precisava se posicionar. E Júpiter não fica de rodeios, não. Ele já chega e abre o concílio com uma declaração bombástica. Ele anuncia que o fado, que é o destino, uma força que está acima até dos próprios deuses, já tinha decidido tudo. Já estava decretado que os portugueses iam alcançar uma glória tão, mas tão grande que o mundo ia esquecer os feitos de todos os grandes impérios antigos. Quer dizer, para Júpiter, o sucesso de Portugal já estava escrito nas estrelas. Só que, claro, como em toda boa história, nem todo mundo concordou. Essa declaração de Júpiter deu início a um debate, olha, acaloradíssimo. O Olimpo literalmente se partiu em dois. Deuses tomando lados opostos numa briga que ia ter consequências bem diretas e perigosas para os marinheiros lá embaixo. E quem liderava o time a favor dos portugueses? Ninguém menos que a deusa do amor, Vênus. Ela vira a grande protetora, a madrinha dos navegadores. Mas por quê, né? Por que Vênus se importava tanto com eles? Bom, o Camões explica. Ela via nos portugueses as mesmas qualidades que ela amava nos seus antigos protegidos, os romanos. Sabe, a coragem, a garra e até a língua, que é uma bela descendente do latim. Para ela, era uma questão de família, de herança, de afeto mesmo. Ok, mas e do outro lado da treta? Lá estava o antagonista da história, Baco, o deus do vinho. E ele via a chegada dos portugueses no Oriente como uma ameaça pessoal. A motivação do Baco é o completo oposto da de Vênus. Não tem nada de amor aqui, é puro medo. É que o Baco já tinha suas próprias glórias lá na Índia como conquistador. E agora ele está apavorado que esses novos heróis, os portugueses, vão ser maiores que ele. O medo dele é que seu nome seja julgado no que o poeta chama de vaso d'água do esquecimento. Basicamente, a oposição dele vem da inveja e do pavor de perder o seu legado. Então, tá aí o nosso conflito central. De um lado, Vênus, movida por amor, por admiração, enxergando os portugueses como herdeiros de um passado glorioso. E do outro, Baco, movido pelo medo e pela inveja, morrendo de medo que seu próprio passado seja apagado. É um choque de emoções super-humanas, só que numa escala divina, né? Mas essa discussão lá no céu não ia ficar só no papo, não. Rapidinho virou ação direta. O Baco não se contentou em só reclamar e decidiu sabotar a viagem, pessoalmente. E a primeira armação do Baco é bem sutil, traiçoeira mesmo. Ele desce para a terra, se disfarça de um velho moro super respeitado e vai falar com o governante lá em Moçambique. E aí ele começa a espalhar mentiras, dizendo que os portugueses não eram exploradores coisa nenhuma, e sim piratas perigosos que estavam ali para saquear e destruir tudo. E a maldade dele não para por aí. Em Mombaça, ele repete a dose, só que de um jeito ainda mais perigoso. Ele arma uma falsa festa de boas-vindas para tentar atrair os navios do Vasco da Gama para uma armadilha mortal dentro do porto, onde eles seriam destruídos facinho. O perigo para a tripulação era real, muito real. Só que para cada ação do Baco, tinha uma reação da Vênus. A protetora divina não ia deixar barato e entrou em cena para salvar seus protegidos.
E a intervenção dela, olha, é espetacular. Quando ela vê a armadilha em Mombasa, Vênus não pensa duas vezes. Ela e um monte de ninfas do mar mergulham no oceano e, na força bruta mesmo, literalmente, empurram a frente dos navios para trás, impedindo que eles entrassem naquele porto traiçoeiro. É o poder divino em ação da forma mais direta possível. Aí o Baco fica frustrado, furioso e joga sua última carta. Ele desce até o reino submarino de Netuno, o deus dos mares, e na base da lágrima e da manipulação, convence o cara a soltar toda a fúria dos oceanos. E assim, uma tempestade colossal, sobrenatural, é criada com um único objetivo: aniquilar a frota portuguesa. Vendo essa demonstração de força bruta, a Vênus joga diferente. Ela usa a diplomacia. Sobe aos céus, chorando, e faz um apelo direto a Júpiter. Ela lembra ele da promessa do fado, do destino. E aí, tocado pela filha e se mantendo firme na sua decisão, Júpiter intervém. Ele acalma a tempestade e garante, de uma vez por todas, a passagem segura dos heróis. Bom, com todos esses perigos superados, a história vai chegando ao seu final. E é nesse ponto que o Camões revela qual era o propósito mais profundo de toda essa confusão divina. Como uma recompensa final por toda a bravura e perseverança deles, a Vênus cria um paraíso flutuante para os caras, a famosa Ilha dos Amores. Lá, os marinheiros já exaustos são recebidos e celebrados por ninfas do mar. Essa ilha, claro, não é um lugar de verdade no mapa, mas um prêmio simbólico, sabe? Representando a glória imortal que eles conquistaram. E para a gente entender por que o Camões criou tudo isso, a gente precisa lembrar o que é uma epopeia. É um tipo de poema grandioso, sabe? Tipo a Ilíada, a Odisseia, que usa esses elementos sobrenaturais para elevar os feitos de um povo ao nível de mito. E a fórmula é bem clara, né? Camões pegou um evento histórico real, a viagem à Índia. Daí ele colocou a intervenção dos deuses para dar uma escala cósmica para a coisa. Depois criou perigos épicos, como as tempestades e as traições, e no final deu uma recompensa mítica gloriosa. Ele estava, na prática, seguindo a cartilha dos grandes clássicos. E aqui, gente, está o ponto-chave de tudo isso. Quando Camões colocou os deuses para discutir, para brigar, para intervir no destino de Portugal, ele não estava só contando uma história de aventura. O que ele estava fazendo era defender uma ideia. A de que os feitos de Portugal eram tão grandiosos, tão importantes para a história do mundo, que mereciam ser cantados do mesmo jeito que os de Aquiles, os de Odisseu. Ele basicamente transformou a história em mito. E isso tudo deixa a gente com uma última reflexão. Se o Camões usou os deuses para imortalizar os heróis da época dele, quem seriam os nossos heróis hoje? Que feitos modernos, seja na exploração, na ciência ou na pura coragem, são tão gigantescos a ponto de merecerem uma epopeia própria, com suas próprias batalhas divinas? Fica aí a pergunta para a gente pensar.